Hi there, my friend. Welcome to our video. I would like to invite you to stay watching using YouTube's subtitle in your own language. Let's go for it. Relax and have a nice time now. Bem-vindo ao nosso vídeo. Mais esse vídeo da série da Tronxy X1. Eu quero apresentar para vocês nesse vídeo o processo de criação do zero de uma peça nova até o momento da impressão, né, e da disforma, como a gente chama. No final, né, a gente pega a peça na mão e vê o resultado que saiu. É esse o resultado que eu tive. No meu entender, foi uma peça excelente. Ela foi muito bem impressa. Ela está do jeitinho que saiu da impressora. Você vê que tem pouco string, né, que eles chamam, pouco fiapo. Eu fiz ela com aquela com o brim em volta, com a moldura para fixar. Ela não soltou, mas eu tive algumas experiências ruins antes. Eu tive essa experiência aqui, que eu cheguei à conclusão que a mesa, né, ou o prato estava desregulado, então eu acabei tendo que reiniciar a impressão e perdi. E esse aqui é o resultado. Dá para ver bem aqui, ó, como ela ficou mais fina. Nesse lugar aqui, a mesa ou a cama estava um pouquinho mais para cima, então quando a cabeça vinha, ela prensava contra a cama, quase não soltava a extrusão. Depois eu fiz o ajuste, comecei a imprimir essa peça, até me animei, porque era uma peça larga, eu achei que não ia precisar daquele brim em volta, dessa moldurinha aqui. Mas aí ela, no meio da impressão, soltou. E aqui fica mais uma dica, que é importante toda vez antes de, se você não está usando aquele dupla face ou alguma cola, né, em cima da mesa, é importante você estar passando uma lixa, no mínimo uma lixa, para deixar a superfície bem o mais porosa possível, que é para poder aderir a primeira camada bem. O que eu tenho feito? Como eu fiquei sem lixa, eu fiz uma experiência com bombril, e o bombril deu um ótimo resultado também. E aí foi que eu consegui imprimir essa peça do começo ao fim e deu um resultado excelente. Ela está perfeita. É uma peça que eu vou usar numa outra série. Só por curiosidade, eu estou montando um Phantom 2 no corpo de um Cyma. No Cyma X8. Na verdade, a HW, que seria com Altitude Hold com Wi-Fi. Esse aqui não vai ter Wi-Fi, mas vai ter a transmissão de 5.8. Mas a ideia foi o quê? Foi criar aqui, ó, um suporte. Eu vou até estar disponibilizando esse STL aí no Thingiverse, que eu tenho um canal lá também. Eu vou deixar o link aí embaixo na descrição. Qual que é a ideia disso aqui? Tanto para mim vai ser útil, ó, porque eu vou colocar ele aqui, ó, montar ele exatamente nesse ponto. Ele encaixou perfeitamente. Ainda preciso limpar em volta, né, o brim. Mas eu tenho aqui uns parafusos que eu vou introduzir aqui nessa furação, e os parafusos eles vão passar e entrar aqui embaixo. Então essa mesa vai ficar bem firme, bem parecida com a mesa original dele. Eu deixei até esse suporte aqui também, que ele faz uma trava com essa parte aqui, que é meia frágil, né? Ele vai ter um encaixe aqui, ó, ele tem aqui um parafuso também. Eu só não fiz esse furo aqui porque eu achei que ia ser difícil acertar, mas eu posso fazer com uma broquinha, um furinho aqui agora e passar o parafuso no lugar exato. E não só para a montagem do Phantom, né, que ficou muito bom, porque eu vou poder colocar com uma dupla face, ó, essa Power Distribution Board, né, a placa de distribuição de energia, bem colocada aqui, ó, tá? Mas também eu acho útil para quem tem o Cyma e quer fazer um upgrade, para poder utilizar uma bateria mais alta do que a bateria original também. Então fica a dica aí para quem tem interesse em colocar uma bateria maior, que é o meu caso, né?
Além de colocar uma bateria maior, também eu vou usar essa parte inferior aqui para estar colocando o iOS-D, vai ficar aqui por baixo. Mas isso é um detalhe para o outro vídeo. O que eu queria mostrar mesmo nesse vídeo é mais a parte do 123D Design da Autodesk, a criação dessa peça do zero, não foi uma adaptação, essa foi uma criação nossa aqui do canal, e depois o processo de impressão, tá bom? Então fica com a gente aí que na sequência eu vou passar então essa parte da criação do 123D Design e depois no final a parte de impressão na impressora 3D, acompanhando, né, toda a trajetória da cabeça de impressão no Repetier, como a gente já tem visto aí no canal, tá bom? Então muito obrigado aí pela tua atenção por enquanto e fica com a gente. Eu coloquei aqui em time-lapse só para poder demonstrar o que foi feito. A minha experiência de arquiteto trabalhando com AutoCAD me ajudou um pouco aqui. Mas eu confesso que existem várias maneiras de se fazer o que eu estou fazendo aqui. Eu optei por trabalhar com sólidos, poderia trabalhar com sketch também, que seriam linhas desenhadas na base, e depois a extrusão, que seria transformar a linha num volume. Mas eu achei mais fácil trabalhar com volumetria, com essas primitivas, eu trabalhando com o paralelepípedo, né, ou com o cubo, e depois transformando alturas, laterais, para adequar o projeto da maneira que eu idealizei, a peça que eu idealizei. Então, ó, ali eu trabalho, além das primitivas, eu trabalho com alguns comandos, que é a combinação das primitivas. Então você tem basicamente o merge, que é somar, é quando você une dois sólidos, eles viram um sólido só. Você tem o subtract, que eu tenho usado bastante também, que é quando você pega também um sólido e subtrai de um outro. Você seleciona primeiro o sólido que você quer manter e manda subtrair o próximo que você seleciona. Eu também vou estar mostrando agora, vai acontecer isso aí, ó. Por enquanto eu estou criando os sólidos para fazer a união, ó lá, no tamanho certo. Eu faço a edição utilizando aqui aquele comando que aparece ali embaixo, que é o Smart Scale. Então eu criei primeiro esses sólidos, ó lá. Aí eu coloco essas laterais. Uso muito aquele ímãzinho lá em cima, que ele é interessante, que ele faz a união, ele não faz o merge, mas ele coloca junto, ele centraliza um com relação ao outro e fica muito fácil de você trabalhar com sólidos quando você usa aquele ímãzinho. Porque você tem certeza que os dois sólidos estão ligados e centralizados um com relação ao outro. Esse outro comando aí é interessante também, que ele faz esse recesso e ele cria essa moldurinha em volta. Isso aí facilita para estruturar a peça da maneira que eu idealizei. Eu vou usar essas paredes para usar menos material e fazer com que a peça fique mais estruturada, mais resistente, né? Como se fossem umas vigazinhas numa laje, né? Fazendo esse trabalho. Aí o que eu estou fazendo? Eu criei um outro sólido que as pontas dele são exatamente a localização dos furos. E aí eu estou criando agora os pilarezinhos, que é onde eu vou fazer a fixação, vou fazer a separação, a distância
Só que tem um detalhe, como eu tenho um lugar que eu vou colocar a fixação do parafuso, eu preciso fazer um gargalozinho. Tá, novamente, existem várias maneiras de você fazer isso aí. Essa para mim foi a que foi mais intuitiva, mais fácil. Durar para a peça não ficar flambando depois, movimentando. Então, me ajuda também, né? A profissão de arquiteto aí, porque me dá essa noção.
Aí agora sim. É esse produto final que eu queria. Aí a partir daí foi só um ajuste nas alturas. Ainda não estava convencido com relação a essas vigas, achei que elas estavam ainda um pouco baixas. Dei um aumento nela, olha lá, o D, você seleciona o D, ela vai para a posição. Então você vê que com poucos comandos, utilizando os sólidos, e depois essa soma e subtração de sólidos, eu praticamente crio a peça inteira. Trabalho aí com o cubo e com o cilindro. Não cheguei a pesquisar, mas só arredondei os cantos. Coloquei um raiozinho ali manualmente, né? A numeração ali embaixo. E como eu precisava de 5 peças dessa e só consegui criar 3, eu criei uma primeira, transformei num grupo, dupliquei e usei a última visualmente para sobrepor, criando então as 5 peças que eu queria. Eu fiz um ajuste fino também visual. Na verdade ele se movimenta no grid, mas eu não domino muito bem os pontos de selecionamento. No AutoCAD a gente tinha uma maneira mais fácil de trabalhar com isso. Fica aqui uma observação também, se você fizer um mesh no AutoCAD, eu podia estar fazendo tudo isso no AutoCAD. Devo até futuramente fazer algum vídeo no AutoCAD, porque fazendo no AutoCAD eu posso exportar também para STL. O AutoCAD também conversa com esse tipo de arquivo para impressora 3D, tá? Fica essa informação aí também. Você que está tendo paciência de acompanhar o vídeo. Esses blocos foi só para limpar ali uma sobreposição. E aí eu me dei por satisfeito. Só resolvi fazer mais um arredondamento ali. É uma questão mais estética, para a peça ficar com uma aparência um pouquinho mais delicada, né? Fiz o arredondamento dos 4 cantos da peça. E uma vez
Feito isso, a peça ficou pronta para impressão. Então daqui para frente eu vou estar mostrando a impressão da peça lá na Tronxy X1, que é a impressora que a gente adquiriu, montou, tem até aí no canal uma série dela, com a montagem dela, tudo, com os testes iniciais. E o resultado da impressão foi muito bom. Eu vou estar mostrando também o resultado da impressão dessa peça, foi muito bom. Eu tive que alterar um pouquinho, esses pilares ficaram inadequados, foi uma coisa que eu fiz meio a olho. O resultado, depois eu voltei, fiz uma reedição do arquivo, aumentei os pilares para dar uma estrutura melhor. E a peça final eu vou deixar na descrição do vídeo aí também, que vocês vão estar vendo então o resultado. Assim, na sua versão final, que eu acredito que eu atingi aí o objetivo. E essa peça, ela tem então aquela dupla função. Ela vai tanto estar sendo encarregada aí de fazer o suporte, como a gente já viu aí no começo, para aquela placa, a tal da PCB do nosso Phantom 2, ela vai ter uma outra função também. Ela vai suportar também a placa controladora de voo do cima mesmo, a original, né? Que vem com cima. Se vocês perceberem aí no desenho, eu aumentei essa reentrância, que é justamente para essa fiação aqui descer. Como a peça original, ela tem essa previsão, ó, da fiação tá descendo. Na verdade ela trabalha desse jeito, ó. Tá certo? Então essa versão aqui, essa que está na tela aí, essa final que eu criei já com a adaptação aí da furação, é justamente com esse propósito, para estar fazendo então o suporte aqui do controlador de voo original da Cima. Então
você vai poder usar qualquer tipo de pilarzinho aqui, só para soltar ela por causa do contato dessas partes aqui, né? Eu não fiz esses pescocinhos porque ia complicar, como a impressão ela é feita dessa forma, né? Se eu fizesse saindo para baixo os pilarzinhos, então isso aí é uma coisa simples que a gente pode usar qualquer tipo de pilar que existe aí também no mercado, ó, tá certo? Então, com essa furação eu posso colocar esses pilares e tá levantando então a minha controladora de voo o suficiente aqui para ela não ficar com essas partes encostando. Ah, mas isso aí na verdade é matéria para o próximo vídeo, quando eu estiver falando a respeito do upgrade do Syma, da bateria do Syma, que é justamente o propósito, né, dessa última peça, essa uma que está na tela aí. A ideia é justamente então tá falando mais a respeito desse resultado final dessa peça aqui. Agora, para esse vídeo, além de fazer já esse adiantamento, né, a respeito desse vídeo que eu vou estar liberando aí do upgrade do Syma X8 original, eu também queria, e a importância aqui na verdade é essa aqui, olha, que eu tive que fazer algumas alterações no repetier para poder gerar essa peça do jeito que ela saiu aqui, ó. Então olha aqui, ó, eu fiz a alteração da altura da layer, já estava assim, 3, 3,5. Então isso aqui ficou sem problema nenhum. Agora, a alteração que eu fiz foi no suporte do material que eu eliminei, tá vendo? Por quê? Porque ele estava colocando um suporte dentro aqui desses furos para poder fazer aquela arruela do parafuso que trabalha aqui em cima. E isso estava dificultando depois a limpeza do furo, para poder depois colocar o parafuso aqui dentro. Então eu achei desnecessário, eu arrisquei e acertei, porque eliminando o suporte fica pronto. E esse estrangulamento, esse gargalo que é feito aqui, justamente para segurar a cabeça do parafuso, ó, ele é um recuo pequeno para dentro que acaba não comprometendo. A impressora ela consegue fazer isso, essa redução do diâmetro, e depois volta de novo para o diâmetro maior, que é para poder fazer encaixe na peça, que nem a gente já viu, que ela é montada aqui em cima, ó. Tá? Ela encaixa perfeitamente aqui, ó. Fica bem encaixadinha. Então, além dessa alteração, ó, que foi eliminar justamente a questão do suporte, o que mais que eu fiz aqui, ó? Eu mudei esse setor aqui, ó, que é a mudança de layer ou de camada. Como é que a impressora se comporta quando muda de camada? No caso aqui, eu trabalhava com a randômica, que ela pegava de um ponto aleatório. Eu mudei para o alinhado. Por quê? Porque essa peça ela não tem esse intuito de ficar com uma aparência, né, nos cantos. Então, com isso eu diminui um pouquinho o percurso da cabeça e realmente eliminou quase que 100% essa questão do stringing, né, que é esses restinhos de fio que ficam soltos quando a cabeça muda de lugar. Eu fiz algumas alterações aqui também, ó, com relação à retração, ao retraction aqui, ó. Eu aumentei aqui para 6 e eu ainda coloquei aqui, ó, para o mínimo travel retraction 1 milímetro, porque eu tenho furos muito pequenos aqui, então eu reduzi para fazer com que a cabeça de impressão ela suba mesmo, ela faça uma retração e não solte aquele filamento que vai ficar o string lá. Então,
E aumentei ainda, se você prestar atenção na minha configuração original, né? A diferença com relação ao original foi essa aqui, que eu também coloquei um lift, um levantamento de 2 milímetros no eixo Z, toda vez que ele fosse mudar de posição. Com isso, realmente, vocês viram no começo do vídeo, essa peça aqui já está limpa, mas eu peguei a peça no começo do vídeo do jeito que eu tirei da impressora. E ela realmente veio com uma qualidade muito boa. Então, com essa configuração aqui, tá? E eu estou fazendo isso no vídeo que é para poder estar publicando lá no Thingiverse também, essa peça final aqui, ó. Se eu vier aqui fazer o slice, ele não vai fazer aquela parte de suporte que só seria gerada aqui dentro, que dificultaria depois a limpeza da peça. E também coloquei de volta aquela parte do brim em volta da peça, que é para dar uma ancoragem melhor na hora da impressão. Isso aqui também eu achei que era importante, porque como eu já expliquei no começo do vídeo, eu tive uma má experiência porque ele soltou. Depois que eu alinhei a cama, né, ou a mesa da impressora, eu tive esse problema. Olha lá como é que ficou legal agora. Ó, já estou com a furação aqui e acabei resolvendo fazer também a furação, ó. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Eita, aqui, ó. Aqui, ó. A furação da pontinha aqui, ó, que é para fixação no corpo do cima. Então essa peça aqui ficou muito apropriada, eu acredito que o resultado dela está perfeito. Eu aumentei um pouquinho o diâmetro da furação do parafuso, que eu senti que ele ficou um pouquinho apertado aqui, e aumentei um pouquinho o diâmetro também dessa furação, que também no meu caso eu tive que alargar um pouquinho com broca, tá? Então eu acredito que agora essa peça ficou muito boa, tá bom? Gente, isso que eu queria mostrar então. Obrigado pela tua paciência aí de ficar assistindo o vídeo até o final. Foi um vídeo longo, mas eu acredito que foi um vídeo interessante, que não foi entediante para você, né? Então, fica aí o convite para você se manter inscrito no canal. Se você ainda não está inscrito, clica aí no inscrever-se, né? No subscribe, se você está com uma versão em inglês. E clica no sininho também para receber as novidades. A gente vai estar liberando muito vídeo aí nessas séries. Eu estou bem animado, tem uma quantidade grande aí de equipamentos chegando, então a gente vai estar publicando aí futuramente um monte de vídeo aí para complementar essas séries abertas e também está iniciando novas séries, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela tua atenção, fica com a gente, fica com Deus, tenha um dia abençoado. E é isso aí.